Olá, eu sou Liliane Pellegrini e bem-vindo à Sincronicidade Lab. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento e o desenvolvimento espiritual. No episódio passado, se você não viu, a gente falou sobre hard skills, soft skills e como que o autoconhecimento pode te ajudar na sua vida profissional e pessoal. E agora a gente vai falar mais sobre o autoconhecimento relacionado à espiritualidade. Então quem não acompanha muito o canal, a gente sempre fala aqui que para a espiritualidade existe o ego, né, que está relacionado à personalidade, e também existe o eu superior, que está relacionado à nossa espiritualidade, à nossa divindade, ao nosso potencial divino, que temos dentro de nós, ou seja, nós já somos deuses. E aí, por isso que no templo de Delfos, que era um templo que existia na antiga Grécia, dedicado ao deus Apolo, existia uma máxima, né, uma frase escrita na porta, na entrada do templo, que dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Por que existia essa frase? Bem, na espiritualidade grega, né, greco-romana, ela era baseada na questão do microcosmos e do macrocosmos, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, quando a gente se conhece, quando o ser humano passa, né, a buscar o autoconhecimento, por ele ser uma réplica, né, de toda o grande cosmos, e por ele ser uma réplica da divindade, então até na Bíblia se diz isso, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não sou uma especialista no estudo bíblico, mas enquanto simbologia essa frase é muito utilizada. E então esse autoconhecimento ele vai propiciar, quando você conhece a sua estrutura microscópica, você também desvende a estrutura macroscópica do universo e dos deuses, né, da divindade. Bem, então, se você reparar, né, existe uma similaridade, né, eu poderia dizer uma sincronicidade, aqui que é o nome do nosso canal, quando você vai estudando o microcosmos, enquanto física, você vai descobrindo física, biologia, você vai descobrindo os átomos, você vai descobrindo as células, as moléculas, como elas se parecem, né, com a organização do nosso cosmos e como elas se parecem com a organização do sistema solar, né? Então a célula tem um núcleo, em torno dela tem os micro-organismos, assim como na nossa galáxia tem o Sol e em torno dela tem os planetas, né? O átomo também tem o núcleo, tem o próton, nêutrons, né? E em volta deles nós temos os elétrons, que se parecem muito com o sistema solar. Então, à medida que você vai se conhecendo, tomando esse princípio como uma verdade, você vai conhecendo o mundo, você vai conhecendo até a divindade. Então, isso justificaria a importância do autoconhecimento, né? Mas, para a espiritualidade, o autoconhecimento ele só vai ser realmente algo válido para a espiritualidade se ele for um autoconhecimento que te conduz ao seu eu superior. Por quê? Enquanto você está se autoconhecendo enquanto ego, não é que é inválido, mas é limitado. Então é aquela coisa assim do ser e do ter. A dimensão do ser, né, do eu sou, né, da essência, ela está relacionada com o eu superior. E a dimensão do ego, ela está relacionada com o eu tenho. Então eu tenho uma personalidade. Todas as características relacionadas ao seu ego, elas são transitórias, né? E as características relacionadas à sua essência, por serem essenciais, elas são
eternas, elas são imortais. E aí, por que a gente está falando de tudo isso? Porque, segundo a espiritualidade, um dos nossos objetivos enquanto seres humanos, né, que encarnam nesse planeta é o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente está aqui num processo de lapidação, digamos assim. É como se a gente nascesse aqui na Terra em forma de um carvão bruto, e esse carvão bruto é o ego, mas ele tem potencial para se tornar diamante, enquanto eu vou fazendo um processo aí de lapidação, né? É claro que se você lapidar o carvão, ele não vira diamante, mas o que transforma, né, o carvão em diamante é o tempo, e é o tempo, o carvão submetido à pressão ao longo do tempo. Então, essa pressão e o tempo é que vão fazer com que o carvão se torne diamante. Mas aí, né, na espiritualidade, a gente tem um grande mistério, porque ao mesmo tempo que você é carvão, você já tem dentro de si a semente, né, o potencial para ser esse diamante. Você está carvão, mas você já nasceu diamante. E por isso que o autoconhecimento ele vai ser importante, porque ele vai te dizer a forma, né, a semente que tem aí e a forma para se cultivar. Porque a gente sabe, né, que cada semente ela tem um processo de cultivo que facilita o seu desabrochar, porque em alguns tipos de terreno, algumas sementes não se adaptam. O tipo de umidade, ela não se adapta. Ela precisa de uma temperatura, de uma quantidade de água, né, para se desenvolver. E aí que na parte da espiritualidade, o mapa astral ele vai te ajudar, porque ele vai te dar um feedback do universo. Ele vai dizer assim, olha, sua alma, ela veio daqui, ela já viveu outras experiências em outras vidas e ela está indo para essa direção. Você precisa polir tais aspectos, né? É essa experiência que você está sofrendo pressão nesta encarnação, nesta vida, e é para tais aspectos que você precisa prestar mais atenção. O seu caminho está direcionado para essa região, é onde você tem que buscar o seu aprendizado, onde você tem que buscar o seu desenvolvimento enquanto alma. E vamos dizer assim, as arestas estão relacionadas a tais aspectos. O autoconhecimento, quando ele é interpretado pelo mapa astral, ele ajuda muito a você encontrar respostas para a sua espiritualidade. E mais do que isso, porque mais importante do que as respostas são as perguntas. Ele te ajuda a fazer perguntas, né? Quem eu sou realmente? Para onde que eu quero ir? É esse mesmo o caminho, né? Então, a astrologia, ela pode te ajudar nesse processo de desvendar o grande enigma que é você mesmo, né? O grande enigma que é a sua busca pelo seu sentido de vida. O que eu estou fazendo nesse mundo, aqui e agora, e principalmente para quê, né? Que esse é o seu propósito.